Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8, o seguinte: Chegai-vos, portanto, a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Meu irmão, minha irmã, algumas pessoas já ouviram falar de Deus, outras até dizem que conhecem a Deus, mas são poucas as que podem afirmar que têm intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus ou com alguém significa conhecer essa pessoa profundamente, significa passar tempo com ela, significa saber o que ela gosta, o que ela quer. E com Deus também é assim. Para ter intimidade com Deus, é preciso passar tempo meditando na palavra de Deus, orando e esperando para ouvir a sua voz. Quando nós temos intimidade com Deus, nós somos mais fortes, ficamos mais preparados para enfrentar as batalhas da vida. Intimidade é uma palavra que tem origem no latim íntimos e que significa interior, ou seja, é o que é de dentro, é a verdadeira intimidade em um relacionamento que vem de dentro, profundo. Alguns podem ler essa palavra e ter outro entendimento, porque a intimidade dá outras conotações, tal como o relacionamento humano entre duas pessoas de sexos opostos, mas dá também a informação de relacionamento entre pai e filho. E é exatamente dessa intimidade que eu gostaria de tratar aqui. Porque quando nós tentamos nos relacionar com Deus a partir da esfera carnal, humana, esse laço que era para nos religar a Deus se rompe e torna-se uma religião que apenas frustra e mata relacionamentos. Mas quando nos relacionamos com Deus no nosso espírito, ou seja, de dentro, no interior, esse laço torna-se eterno entre pai e filho e traz vida e vida em abundância. Para entrarmos nesse assunto sobre a intimidade, é importante lermos uma história na palavra de Deus que nos mostra claramente o que a falta de intimidade pode causar e onde a intimidade nos leva em Deus. Em 1 Crônicas 13, versículos 6 a 12, 1 Crônicas 13, de 6 a 12, a palavra de Deus diz, 1 Crônicas 13, de 6 a 12, diz o seguinte: E então Davi em todo Israel subiu a Balaá e dali a Quiriate, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo na casa de Abinadab. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamboris. E chegando à eira, diz a palavra de Deus, a eira de Quidom, estendeu-os a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E o versículo 11 diz, E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi a Deus, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Meus queridos irmãos, Davi não estava levando qualquer coisa. Se tratava da presença da glória de Deus através daquela arca que ele levava de uma região para outra, ou seja, de Quiriate Jearim, que foi
uma cidade associada com os gibeonitas, também conhecida como cidade do deus Baal. Estava levando Davi para a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. É interessante notar que nós estamos falando aqui de duas regiões completamente diferentes, com crenças diferentes, com deuses diferentes, de povos que se guerreavam entre si pelo domínio e pelo governo das terras. E o mais interessante é que tudo isso representa hoje o mundo espiritual, onde muitos tentam sair da região da carne, da parte humana, para a região do espírito. Muitas vezes, ao nos vermos em um lugar de derrotas, nós tentamos mais que depressa ir para um lugar seguro e de vitórias em Deus. O que não é errado. O problema é que muitos tentam fazer isso sem buscar intimidade com Deus, agindo apenas na força do braço, como fez Uzá nesse texto aqui. E acabaram morrendo por causa da religião, porque é ela que nos ensina a agir na força do braço, usando da carne para isso. E isso não está certo, porque a presença da glória de Deus não acompanha quem é religioso, e sim quem tem intimidade com Deus. É bem diferente isso. E isso faz toda a diferença na vida da pessoa. A reflexão que trago hoje nos mostra que existe algo entre essas duas regiões que deve ser ajustado. Do contrário, a presença da glória de Deus não chega a Belém. Ou seja, não alcança o coração do homem, que é sempre cheio de muitos planos. Conforme fala Provérbios 16:1, o coração do homem é cheio de planos. Para entendermos melhor o que a falta de intimidade com Deus causa na vida daqueles que buscam a religião e não Cristo como guia, é possível vermos que nesta história algo de ruim aconteceu, porque quando eles chegaram com a arca de Deus na eira de Quidom, que poderia ser tanto o nome do dono da eira como o nome da própria eira, Uzá foi golpeado por Deus severamente, duramente, quando tentou tocar a arca do testemunho de forma inadequada, de maneira imprópria, usando da força do seu braço. E foi exatamente ali, nessa eira, que o rei Davi temeu a Deus e se deu conta de que não poderia levar a arca do Senhor de qualquer maneira. De que com Deus tem que ter uma forma especial e dedicada de se tratar. Davi viu que havia cometido um erro tremendo, porque temia a Deus, e o problema dessa nossa geração é exatamente que estamos cheios de Uzá e não de Davis. A eira é um lugar de terra batida. Eira significa pedaço de terra. É um terreno, digamos assim, cimentado ou lajeado, um local próprio para debulhar grãos, para secar e limpar cereais, separando a palha de outros detritos, né? Área também em que se acumula sal, ao lado das marinhas. Pois bem, em Mateus 5,13, diz que a palavra do Senhor nos diz que nós somos o sal da terra. E na eira nós encontramos também uma das mais belas histórias da Bíblia, a história de Ruth. A Bíblia fala que certa vez Noemi disse para Ruth, falando com relação às impurezas da carne e da alma, ela disse para ela: unge-te, unta-te sobre, como governo do Espírito, se despoje do velho homem e veste os teus vestidos, se referindo a vestes de louvor, de linho fino, de linho resplandecente que ofusca os olhos do inimigo,
e alegram o coração de Deus. E ela disse para Ruth: e desce para a eira, desce, ou seja, sai do seu governo e vai para o lugar de intimidade, onde você deixará de viver e Cristo passará a viver em você. Ruth, quando esteve aos pés de Boaz, que era o resgatador, Boaz estendeu a mão para ela, né? Jogou a capa sobre ela, né? Autoridade, representando autoridade e proteção. É o que Cristo faz com a igreja. E ela desceu para encontrar-se com ele na eira. E Ruth se despojou de qualquer orgulho e se humilhou em secreto diante daquele que poderia salvá-la, em um lugar onde os homens haviam trabalhado o dia inteiro. Nessas histórias é assim que a gente pode concluir que a eira é um lugar de relacionamento íntimo, é um lugar de separar a palha do feno, é um lugar onde se separa os detritos para trazer uma pureza maior para os grãos. Porque é na intimidade que nós descobrimos se a palha na verdade é feno e se o sal na verdade é insípido. E como estamos falando aqui do mundo espiritual, a eira é um lugar do Espírito onde nós descobrimos quem somos, aonde levantamos altares e construímos templos. É a transição entre a alma e o Espírito. Como poderemos sair de Baal, lugar de deuses estranhos, para Belém, cidade de Davi, lugar do único Deus, sem que haja intimidade, sem que haja relacionamento? Como poderemos simplesmente pegar a presença da glória e levá-la de qualquer jeito para o nosso espírito? Impossível. Acredite, a nossa alma é capaz de enfeitar toda uma situação que parece ser de Deus, mas não é. O engano pode dançar ao som de saltérios e músicas sem nunca ter sido intimidade com Deus. Eu costumo dizer que a nossa alma é perfeita em produzir efeitos especiais, mas ela jamais será capaz de tocar na presença da glória sem o governo do Espírito. Por nós próprios, jamais conseguiremos. Aquela eira de Quidom, aonde Uzá morreu, ficava próximo à casa de um homem chamado Obed-Edom, que significa servo. Após o incidente, o lugar passou a ser chamado de Pérez Uzá, que significa ruptura contra Uzá. O lugar que era para ser de intimidade e de comunhão foi rompido pela mão do homem. Essa, na verdade, é uma herança de Adão. Mas o nosso resgatador veio para nos levar desse lugar de ruptura, para um lugar de intimidade, lugar de comunhão com Ele. De um lugar de onde amamos as coisas que a glória de Deus nos proporciona, para um lugar onde amamos a presença de Deus e as coisas perdem o seu valor diante disso. A Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Esse nome se notarizou na Bíblia, dado esse fato. Obed-Edom era um servo do Deus vivo, alguém que conhecia o valor da intimidade com Deus. Obed-Edom amava a presença da glória e por causa disso, o Senhor Deus abençoou a casa de Obed-Edom e por tudo o que ele tinha, simplesmente prosperou, naturalmente prosperou. Agora imagine comigo, aquele homem recebeu em 3 meses o que em uma vida inteira jamais tinha recebido. Mas a questão mais importante aqui é que Obed-Edom sabia que o mais importante era a presença da glória de Deus e não o que ela poderia lhe proporcionar.
Passados os 3 meses, o rei Davi mandou buscar a arca do Senhor, porque este havia preparado, ou seja, Davi havia edificado um lugar onde a arca poderia ficar, um lugar, digamos assim, digno. Davi então buscou os recursos certos que vêm do Espírito para trazer a presença da glória de Deus por meio da intimidade e da adoração a Deus. E Obed-Edom, quando viu que a arca estava sendo levada de sua casa, não pensou 2 vezes em deixar toda a sua vida para trás para segui-la, porque ele sabia que o mais importante não eram as conquistas decorrentes da presença da arca de Deus em sua casa. Ele viu e percebeu e constatou que o mais importante para ele agora era a presença da glória de Deus. Nós vemos na história que Obed-Edom não apenas acompanhou a arca até a cidade de Davi, mas ficou o resto de sua vida ministrando diante da arca, celebrando, louvando e exaltando o Senhor Deus. Você pode conferir isso, meu irmão, em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 4 a 6. Tudo que Obed-Edom mais queria era a presença da glória de Deus. O resto não importava mais. Aquele homem sabia que o que era ter intimidade com Deus. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Se analisarmos mais adiante na história, veremos que Davi comprou a eira de Ornã para sacrificar ao Senhor, porque havia um anjo com a espada desembainhada para o povo de Israel. O mais interessante de tudo isso é que Davi pagou 600 ciclos de ouro na eira de Ornã, que viria a ser o local do templo de Salomão e Cristo. A raiz de Davi foi vendido por 30 moedas de prata nesse mesmo templo. E em 3 dias, Cristo derrubou aquele templo de pedras e o reconstruiu no nosso espírito. Outra coisa interessante é que o número 6 representa o número do homem e o número 3, numeral 3, representa o número da perfeição. O homem pode até tentar, mas somente em Cristo obtemos realmente vida eterna. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é o nosso elo de intimidade com Deus. Aprendemos aqui que a eira é um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento e não de usar a força do braço. É lugar de separar o joio do trigo, de cultivar o sal para não sermos insípidos nessa vida. Local onde o nosso rosto brilha por causa da presença de Deus. Somente por meio da intimidade nós poderemos levar a presença da glória para onde quer que nós formos. Precisamos desejar a intimidade, mais que tudo, desejar a voz de Deus. Precisamos chamá-lo de amigo íntimo, chamá-lo de Abba Pai, gritar que Ele é o amor da nossa vida. Precisamos nos atrever a dizer: se tua presença não for comigo, não subirei a este lugar. Meu irmão, minha irmã, faça como Obed-Edom. Abra mão de tudo e fique na presença de Deus. Leve essa presença através de um rosto brilhante, na doçura no falar e na autoridade na voz. A presença da glória só acompanha quem tem intimidade com Deus. E Davi entendeu que deveria edificar um lugar, que deveria levar a presença da glória de forma correta. Querido irmão, valorize mais que a sua própria vida
a presença da glória de Deus por meio de uma intimidade pessoal com Ele. Grande abraço, meu querido irmão. Deus abençoe a sua vida ricamente e que faça prosperar a sua família